Isso não muda mais. O que mudou foi o comando técnico do Corinthians. Ramon Dias foi demitido e Dorival Júnior está cotado para assumir o cargo. Ontem o Dorival foi questionado por muitos colegas, inclusive pelo Pretzel, e estava sabonete, né? Não tem nada, estamos vendo, não sei o que, tal. Existe um plano aí para pagar dívidas com clubes e atletas que foi aprovado, são os assuntos do Corinthians aqui. Vamos começar pelo que urge, né? O fim da era Ramon Dias e o provável início do Dorival. Como é que está isso agora, hein, Bessone? A saída do Ramon, ela era iminente, né? Por toda aquela situação, as derrotas, foram muitas derrotas seguidas e acabou acontecendo, acabou sendo confirmada. Me parece que a diretoria do Corinthians, ao contrário do que fez aquela vez, quando o Larúcia ficou 3 jogos, ela tomou a decisão porque ela tinha alguém muito, muito adiantado e esse alguém é o Dorival Júnior mesmo. Me parece ser uma questão de horas. O presidente do Corinthians não está em São Paulo nesta sexta-feira. Parece que está perto de São Paulo, mas não está em São Paulo, saiu com a família. E a tendência aí é ficar algum tipo de confirmação ou tudo mais para o sábado. E aí a expectativa é que ele possa, inclusive, ir para a Neoquímica Arena e poder assistir o jogo do camarote. No campo estará Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20. E aí eu já não sei se com o novo treinador dando palpite ou não, mas eu imagino que não, porque ele não vai participar de nada da preparação que fecha hoje. Então vamos depois entender também o que o Orlando pensa. O Mateuzinho está suspenso, por exemplo, vai ter que achar o substituto, ou vai jogar o menino Maná, ou vai jogar o Charles improvisado. O restante, imagino que vai ser uma equipe muito parecida. Mas essa relação situação do treinador, o Dorival estava livre. O Dorival é um cara que algumas pessoas com aquela coisa da seleção na cabeça, e eu respeito, mas os trabalhos nos clubes dele realmente são trabalhos, os últimos acho que são bem ok, bem bons. Mas me desculpe, o que é aquela coisa da seleção na cabeça? De achar que é um mau resultado, um mau trabalho. Tomar um vareio da Argentina e ter feito um mau trabalho. Não foi tão bom. Então, o Dorival vem... Mas tem circunstâncias aí. Sim, é isso que eu penso dessa maneira. Então, quem quer ver o copo vazio, pega só o trabalho na seleção. Quem quer ver só o copo cheio, pega os trabalhos no São Paulo, no próprio Flamengo, que foram trabalhos até que deram títulos e tudo mais. Então, o Corinthians partiu para isso. Claro que fez uma sondagem, pelo menos, ao Tite. A informação que recebe ali, o que recebeu o Corinthians ali, que ele pode estar indo para a Arábia, com algum tipo de acerto já bem encaminhado na janela para a Arábia. E aí se fala lá internamente até em coisa de Al Hilal, que aí estaria podendo substituir Jorge Jesus, e o Jorge Jesus viria para a seleção brasileira. Enfim, essas coisas que carecem de confirmação. Acho até que é obrigatório, né, você no mínimo consultar o maior treinador da história do clube, que conquistou 6 títulos pela instituição, e você está precisando de um treinador. O cara está desempregado, no mínimo. É a mesma coisa que o Galhardo está sem emprego, o River Plate está procurando um treinador e o River simplesmente nem olhar pelo Galhardo. Não faz muito sentido. Mas aí o Corinthians, quando percebeu ali que o Tite já tinha alguma coisa encaminhada para fora, para o exterior, meio que tirou o pé e aí focou mesmo no Dorival. O Dorival também está desempregado. O Grêmio tentou o Dorival e se fala que o Dorival não topou muito. O Santos também teria tentado, o Dorival também não quis muito, mas acho que para o Corinthians esse não fica mais difícil aí pela visibilidade que sempre o clube dá para os treinadores, tanto que os últimos 7 treinadores da seleção, 8 da seleção, 4 saíram do Corinthians, então eles sabem que tem uma visibilidade muito grande. Claro que tem as últimas coisas, detalhes, acertos financeiros, não vai ganhar um salário baixo, mas como o Arnaldo costuma dizer, o Corinthians não está muito preocupado com isso, né? Pelas dívidas todas que tem e tudo mais, quer logo resolver essa situação, então a tendência é dar tudo certo. Não vai ser eu aqui que vou cravar, o futebol tem essas coisas aí de bastidor que a gente nunca sabe, depois pinta agora à tarde uma ligação de um clube de fora, oferece 4 vezes mais, o Dorival fala, obrigado aí, Corinthians, não tem nada anunciado, eu tô indo embora, e quem crava muito antes, às vezes fica com cara de panaca. Essas coisas eu tento sempre evitar, mas que está muito bem encaminhado, que deve ser ele, que deve ter a confirmação, se não hoje, amanhã. E aí, isso acho que me parece só uma questão de tempo. Gosto da tentativa, acho válida. Acho que o Corinthians está tentando um treinador que é um bom treinador, está livre no mercado, que eu acho que tem condição de acertar o time. Depois acho que o Arnaldo pode falar um pouco melhor taticamente e tal, mas eu imagino que possa
colaborar bastante aí com o Corinthians e com esse momento atual do clube. É aquilo, né? Tá 99%, só falta assinar. Então, falta tudo. Não sou... Você não assinou, Sim. né? Então não tem muito jeito. Mas tudo indica que vai ser mesmo Dorival Júnior. E a gente tem números aí do Ramon Dias no Corinthians, ele que se despede com o título paulista da temporada e com um aproveitamento de 60%. Hein? Foram 60 jogos, 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, com quase 100 gols marcados e 62 sofridos. Os números da passagem do Ramon Dias. Agora que acabou, foi boa ou foi ruim? O Vessone tem o diagnóstico, talvez, mais da temperatura da... A gente pode fazer outra pergunta? Pode, quanto Foi bom ou poderia ter sido melhor com o treinador? Essa que é a Eu acho que foi... Acho que talvez o Massinho tenha o caminho... E talvez isso explique a troca, né? Eu acho que não foi ruim, evidentemente, pela situação que ele encontrou o clube, mas também o clube fez muita coisa naquele período, desde que ele chegou, para melhorar o time, né? Então, agora, é aquilo, né? O que aconteceu também tem aquela... Qual foi o autor do crime? Quem demitiu o Ramon? O Memphis, o presidente da Gaviões ou a direção do Corinthians? Ou todos eles. Não, mas assim, Não, a direção do do Corinthians Corinthians só é muito assinou. fraca. A direção do Corinthians é muito fraca. Tem um Pessoal, vazio ontem de poder trouxe um gigante. elemento que... O Fabinho, o soldado, que é decantado aqui como responsável pela Falou formação aqui com a do elenco, gente faz falou 3 que não. semanas. Falou aqui com a gente. Defendendo o trabalho. do Gosto do Dias, trabalho, estamos no bom caminho. né? Agora, a partir do momento da declaração do Memphis pós-jogo, que ele destrói o time e o trabalho e da sentença do presidente da Gaviões, aí ficou mais fácil demitir o treinador. Né? Vocês se lembram? Eu fiz essa pergunta para o Fabinho. Fez? Avaliar o Foi. trabalho vencendo é mais difícil Foi que a exatamente vitória o que você inebria, fez. entendeu? Mas imagino que ele, Fabinho, não queria que a dupla saísse. O que acontece é que o Ramon, ele fez o corintiano curtir um time que há muitos anos o corintiano não curtia, que foi o da reta final do ano passado, quando emenda aquelas vitórias, todas as vitórias muito bem consistentes, todas as vitórias com mais até de um gol de diferença, na maioria delas, né? Teve o Vitória lá na Bahia. Yuri terminou o campeonato como artilheiro. Isso, como artilheiro, enfim. O corintiano curtiu um time que nos últimos anos todos não tinha curtido, assim, 20, 21, 22, não curtiu daquela maneira. O Ramon tem um título que o corintiano também não curtiu nos últimos 5 anos, diante do maior rival, evitando que o maior rival conquistasse um tetra inédito na história dentro da sua casa. Isso também jamais será esquecido pelo corintiano. Só que o Ramon, ele talvez tenha sido aquele treinador que mais substituiu mal, por exemplo, que eu vi um treinador do Corinthians fazer. De coisas esdrúxulas, de movimentações durante a partida completamente equivocadas, de montagens de time, pensando num pré-jogo que ele, no mínimo, tem que consertar depois, porque é tão maluco que ele pensou antes do jogo, e foram vários assim. A gente foi dando exemplo nesses últimos tempos. Então, você fica sempre com aqueles dois sentimentos. Cara, quem é você? É o cara que fez... Você curtiu como torcedor pra caramba aquele futebol do final da reta do 3-0 na Arena do Grêmio, dando show, gol de bicicleta, deitando no Vasco em casa, no Bahia, 3 no Vasco, 3 no Bahia. Quem caía lá dentro, enfim, era um time muito legal de se assistir, de ver, só que ao mesmo tempo era um cara que fazia tudo isso que ele fazia, com trocas meio malucas e escalações também meio malucas. E aí calhou desse período com 3 derrotas muito próximas uma da outra, né? Fluminense, Palmeiras e Huracan. Juntou tudo isso. Ao contrário do que alguns colegas falam aí, a minha impressão não é de que o Memphis... o que o Memphis falou desagradou até o jogador. Cara, para mim, a impressão que eu tenho é que ele só representou o que vários jogadores queriam falar, só que os caras não têm voz. A voz é pequenininha, perto do principal astro do time. Ali ele só externou que muito o lateral queria dizer, o zagueiro queria dizer, o volante queria dizer, o cara da base queria dizer. E foi ele o porta-voz de que vários, não todos, porque eu não vou falar em nome do elenco, mas eu imagino que vários jogadores pensavam muito parecido com o que o Memphis falou. Então, eu penso o seguinte, eu acho que foi correta a demissão, o momento foi correto.
Eu acho que o trabalho tinha estagnado, o trabalho não ia melhorar, só que a gente não pode ser ingrato e eu acho que o torcedor não será ingrato e vai sempre ter o Ramon como um cara que foi importante na história do clube, que conquistou um título muito importante, um título que virou documentário e que o torcedor jamais esquecerá do que foi aquela noite, e é verdade. Só que, ao mesmo tempo, ele é daquele cara aqui, ó, daqui 2 anos o Corinthians precisa de treinador. Vai estar cotado. Ele não vai estar cotado. Não? Não. Não vai ser aquele torcedor. O torcedor, a impressão que eu tenho é que não vai sentir saudade do Ramon. Ó, tem o Ramon, vamos tentar contratar? Eu não acho que isso vai acontecer. Até pela Eu idade, acho a isso, fase, eu né? acho que não vai acontecer isso também. Mas Embora o Dorival tenha um perfil parecido. De idade E também. De idade, o discurso fala um pouco. um pouco desse jeito, acho que é o perfil do elenco do O Corinthians. filho também é auxiliar. O filho também é auxiliar, o Lucas Silvestre. As passagens do Dorival por clubes, elas não são longas, Verdade. não é só por seleção, né? São passagens Até tem breves. títulos, mas não são duradouras. E também, muitas vezes, e acho que isso não é um defeito, é uma característica do Dorival. Não é uma questão também que o clube que ele ganhou vai ser a primeira opção para... Né? O Flamengo não pensou em contratar o Dorival, ou mesmo o São Paulo nessa situação toda. Aí acho que tem uma coisa interessante na pressa do Corinthians em acertar, pelo que aconteceu no passado, justamente com o Dorival envolvendo São Paulo e Corinthians, quando ele fecha com o São Paulo e deixa o Corinthians na mão. Né? Quer dizer, o Corinthians vai trocar o técnico e não teve o seu plano A, né? Na época, quando contrata o Cuca, com muita divergência interna, e dá tudo errado. Né? E essa situação. Agora, eu acho que o Dorival herda um elenco bom, fechando com o Corinthians, e um sistema de jogo que ele gosta, que é com um triângulo no meio de campo. Ele sempre gostou. Fez no Flamengo, fez no São Paulo, então acho que ele tem boas chances de acertando de funcionar. Muito bem. Passagem duradoura, desculpa, é a do Abel no Palmeiras, né? Vários técnicos dos rivais caíram nesse meio. Só queria falar duas coisas bem rápido. Uma coisa legal dele, da dupla, foi ter contratado bons jogadores. O Carrídio é deles, está Bom ponto. O Andileri na também. conta dele. Bom ponto. E ele caiu porque em 60 jogos tomou 62 gols. Aí, cara, não tem jeito. É muito gol, né? Pro time grande é muito gol. É muito gol.